Por exemplo, diz que Og, rei de Bazã, que ficou vivo depois do dilúvio, que tem narrativas históricas, teve gente que arqueológicas, sobreviveu ao dilúvio, desse tipo, dos nefilins. Mas porque o que O dilúvio foi feito... Eu entendi que o dilúvio matou todo mundo, para mas liquidar. não é. Liquidar, inclusive, essa hibridização que deformou a raça. E aí, o que você achou disso? Deixe sua opinião aqui nos comentários e vamos lá ver se isso de fato procede de acordo com a Bíblia. A primeira coisa que eu queria comentar aqui nesse vídeo é que o Caio Fábio confunde nefilins com refaíns. Os nefilins são mencionados apenas 2 vezes na Bíblia. A primeira em Gênesis capítulo 6, verso 4 e a segunda em Números 13, verso 33. Em ambas as passagens está falando sim de gigantes, principalmente em Gênesis capítulo 6, mas vale ressaltar o seguinte: os gigantes, os nefilins, em Gênesis capítulo 6, não são seres híbridos, resultados da união de anjos e mulheres. Isso é impossível. Primeiro que, de acordo com Mateus 22:30, o próprio Jesus disse que os anjos não se casam e não dão-se em casamentos. Os anjos são seres assexuados, eles não foram criados para procriar. E em segundo lugar, a Bíblia não diz que os nefilins só passaram a existir depois que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens. Presta atenção no que o texto diz. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Perceba que o texto diz claramente que os nefilins, os gigantes, já existiam antes da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E os filhos de Deus aqui faz referência aos descendentes de Sete, porque a partir de Sete passou-se a invocar o nome do Senhor. O segundo ponto que eu queria destacar é que é impossível que Og, rei de Bazã, fosse sobrevivente do dilúvio, e muito menos descendente dos gigantes, dos nefilins, de Gênesis capítulo 6. De acordo com Deuteronômio capítulo 3, verso 11, Og, rei de Bazã, era sim um gigante, mas a Bíblia diz que ele era o único que restou dos refaíns e não dos nefilins. Portanto, os refaíns na Bíblia eram uma tribo de homens guerreiros, valentes e gigantes, que são mencionados em Gênesis capítulo 14, verso 5, na ocasião da guerra dos 4 reis contra 5, que também nessa ocasião Ló foi levado como prisioneiro e depois Abraão foi socorrê-lo e libertá-lo. E os refaíns também são mencionados em Gênesis capítulo 5, verso 20, quando Deus faz aliança com Abraão e promete que a terra de Canaã seria dada à sua descendência depois da 4ª geração. Isso se cumpriu em Deuteronômio capítulo 3, verso 11, quando Moisés destruiu os últimos dos refaíns. E é muito provável que os refaíns fossem da descendência de Cã, do seu filho Cuxi, que gerou a Nirode, que esse, depois do dilúvio, passou a ser um homem muito poderoso na terra, no qual edificou a cidade de Nínive. Mas vamos analisar mais um trecho desse vídeo. Mas escaparam alguns, tanto é que... Mas a Bíblia não diz que não escapou ninguém, só Noé e a família? A Bíblia... Então, será que houve mesmo sobreviventes no dilúvio, além de Noé e sua família? Vamos ver então o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 7, verso 23 diz: assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Bom, o texto é claro em dizer que somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Todos os homens, todos os animais, tudo que habitava sobre a terra foi extinto no dilúvio. Mas aí alguns vão argumentar que o dilúvio não foi universal, não foi mundial, ou seja, o dilúvio aconteceu apenas na região geográfica onde Noé e sua família viviam. Vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia diz? Gênesis capítulo 7, verso 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Bom, o texto não deixa dúvidas de que as águas prevaleceram
excessivamente acima dos mais altos montes que existiam debaixo do céu. E uma das provas arqueológicas também que comprovam que o dilúvio foi a nível mundial é o Monte Everest, por exemplo, o monte mais alto do mundo. E lá já foram encontrados fósseis de animais marinhos e também de peixes, e também em algumas montanhas da China. Mas eu quero te chamar a atenção para esse argumento do Caio Fábio. Vamos ver. Tanto é que Mas a Bíblia não diz que não escapou ninguém, só Noé e a família? a Bíblia diz linguagens gerais a partir do olhar de um observador finito. Então, mesmo a Bíblia dizendo em Gênesis que as pessoas que foram salvas no dilúvio foi apenas Noé e sua família, não podemos interpretar dessa maneira, porque isso simplesmente parte de um olhar de um observador finito. Então vamos ver outros observadores que foram até mesmo inspirados por Deus que falaram desse assunto? Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 20, fala com todas as letras que somente Noé e sua família foram sobreviventes do dilúvio. E na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 5, Pedro reafirma novamente que somente Noé e sua família foram salvas no dilúvio. O autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 7, também afirma: somente Noé e mais 7 pessoas sobreviveram no dilúvio. Ah, mas não vale, porque os apóstolos eram homens finitos, então eles erraram na sua interpretação. Bom, então vamos ver o que Jesus falou sobre esse assunto? Lucas 17, verso 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Bom, Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. E eu não acredito que Jesus tinha uma interpretação limitada e era um observador finito da sua própria palavra. E aí, com quem ficamos? Com Jesus e os apóstolos ou com Caio Fábio? Eu fico com Jesus e com os apóstolos.